Hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa. É uma necessaire fácil de fazer, boa para presentear, que você vai preparar sua peça em meia hora e vai dar de presente para a pessoa que você ama e ainda vai falar eu que fiz, com todo carinho. Aqui no ateliê também eu tenho outras peças. Tenho também em couro. Temos o curso de bolsas em couro. Se você quiser se capacitar fazendo um curso de couro, tem uma professora apta a te orientar, te ensinar. Ela vai te ensinar todo o passo a passo de como você montar a peça em couro. Você não vai pegar o seu couro e vai cortar e costurar. Ela tem toda uma técnica para te orientar. Então é isso, vamos ao nosso passo de hoje. Para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes o tecido do corpo, 2 vezes o tecido de forro e 2 vezes o bolsinho. Para fazer o matelassé eu usei esse pezinho da máquina, esse pé que já tem esse guia. Então aqui eu tenho uma distância de 2,5. Eu vou usar esse guia para eu fazer o matelassé. Esse guia está correndo em cima da segunda costura e assim eu vou fazendo todo o passo. Agora eu quero fazer o contrário. Eu venho, faço o primeiro risco para eu usar como um guia, ponho 45 na linha reta do tecido, que eu estou usando essa daqui. Fiz a primeira marca, vou fazer a costura. Então eu já tenho essa marcação, eu venho com esse meu guia na direção. Então aqui eu vou cortar todo o excesso do tecido. Então tirei todo o excesso do feltro. Aqui eu tenho o desenho do matelassé que eu fiz. Agora eu vou preparar o bolsinho. Nesse bolsinho eu vou encaixar ele aqui na frente. Então aqui eu vou fechar essa pelinha do outro lado. Então aqui eu fiz essas 2 costuras, que eu preciso de uma profundidade aqui no meu bolsinho da lateral. Aqui também eu fiz um matelassé. Agora aqui eu tenho o zíper. O zíper eu cortei um pouco menor, 2 centímetros menor. Aqui eu fiz um acabamento em cada ponta, passei o cursor antes. Agora eu vou colocar direito com direito. O direito do zíper é esse lado que tem os dentes. Eu vou iniciar a costura de onde eu parei com o meu tecidinho. Então aqui eu preguei o zíper, eu vou fazer o mesmo com o tecido do forro. Aqui eu tenho o tecido de forro, eu vou costurar em toda a volta, vou fechar esse bolso, eu vou dar direito para o bolso. Então aqui eu vou alfinetar, vou colocar aqui costura com costura e vou fechar em toda a volta. E para isso eu vou deixar o zíper aqui aberto e vou deixar uma aberturinha aqui também para eu desvirar esse bolso, que eu preciso de um acabamento. Aqui eu posso tirar o ferrinho, que é o guia, e costurar com o pé calcador mesmo, que eu estava fazendo o matelassé. Costurei toda a volta, agora eu vou desvirar. Aqui eu vou fazer um pesponto. Aqui eu marquei o meio da bolsa, agora eu vou pregar esse bolsinho aqui.
A parte de baixo nem precisa fechar, mas você pode deixar ele fechadinho. Você pode costurar ele diretamente aqui, ó. Você fecha só a parte de cima e prende tudo junto aqui nesse corpinho. Para facilitar, vou prender tudo junto, essa parte de baixo do tecido. Então, vem até aqui na prega, onde eu fiz, marco o meio, vou marcar o meio também. E aqui eu vou costurar esse zíper aqui em cima, e essa parte eu vou costurar, a parte aqui do fundo eu vou costurar juntamente aqui com esse corpo da bolsa. Então aqui vamos trazer esse bolso para cima, marcar o meio, vou fazer um pique bem pequenininho. Então vou colocar o direito do zíper para trás, para baixo, e vou fazer a costura. Você também pode fazer ele costuradinho aqui embaixo, para ele ficar bem bojudinho aqui em cima. Vou alfinetar, vou costurar em toda a volta, trazendo o bolso para trás, porque eu vou passar uma costura aqui. A costura pode pegar aqui nesse finalzinho. Agora eu vou fechar esse bolso em toda a volta. Costurei, fiz o meu bolsinho. Agora eu vou unir as duas partes. Então aqui é o fundo da bolsa. Agora vamos colocar o zíper. O zíper eu vou cortar do mesmo tamanho, sobrando só um pouquinho. Aqui eu marco meio, meio também e meio na parte de cima. Vou colocar direito com direito e vou costurar. Fiz um lado, venho com o meio do outro lado do zíper e vou costurar novamente. Aqui eu já posso abrir o zíper e vou fazer o mesmo com o tecido de fuga. Eu vou unir as duas partes. Aqui, se você quiser colocar um bolsinho interno também, fazer o mesmo passo do bolsinho de fora. Aqui eu faço a mesma coisa. Direito com direito e vou costurar. Do outro lado, meio com meio. Agora eu vou desvirar e pespontar. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. Então aqui eu costurei, já prendi o bolsinho, pespontei, agora eu vou passar o cursor. Passei o cursor, fechei, eu passo novamente para quando eu for costurar, o outro lado está fechado. Prontinho. Aqui eu tenho as duas laterais, mais o tecido de forro. Preparei uma alcinha com 25 de comprimento, o cadastro tem 2,5 de largura. Então eu cortei o tecido por 7 para eu poder costurar e desvirar e encapar essa alcinha. Então aqui eu vou prender com a costura reta. Essa aqui, prendi a alcinha. Agora eu vou trazer a bolsa para o lado do avesso. Eu tenho aqui a lateral que eu vou costurar essa lateral somente o tecido do corpo. E essa alcinha eu vou prender também aqui. Ou eu posso prender aqui embaixo no final da lateral da bolsa. Então aqui meio com meio e vou costurar a parte de cima. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então eu prendi só essa parte de cima.
vou prender essa alcinha aqui embaixo também. Então aqui eu alfinetei, eu tenho uma lateral menor do que o corpo. Completar a lateral com essa outra metade aqui do tecido do corpo, de onde eu costurei o zíper. Eu coloco pique com a marcação do zíper e vou costurar somente de onde termina o zíper até o final do tecido. Vou fazer com os dois tecidos, o tecido do corpo e o tecido do forro. Tiro os alfinetes e vou fazer a mesma coisa com o tecido do forro da bolsa. Então vou costurar somente os dois tecidinhos e por último eu faço essa costura para prender o tecido do forro e o tecido do corpo, fechando essa abertura aqui. Agora eu deixo o tecidinho solto e vou fechar somente essa parte do zíper. Então eu começo onde eu parei com a costura e vou até o outro lado de encontro com a minha costura. Agora eu ponho meio com meio, vou descer essa costura, esse tecido aqui, que aqui ele não encaixa. Então aqui eu tenho que descer, vou alfinetar e fechar em toda a volta. Agora eu vou fazer o mesmo com o tecido do forro, vou colocar meio com meio, vou trazer esse tecido para baixo e fechar em toda a volta. Vou deixar uma abertura para eu poder desvirar a minha bolsa. Então eu vou costurar, vou fazer o mesmo passo, eu vou formar aqui, dobrar esse tecido. Então essa costura vai ficar no meio desse corte. Então aqui eu fecho em toda a volta, vou fechar aqui direito. Costurei, agora eu vou desvirar a minha bolsa. A peça está pronta, é uma nécessaire boa para fazer, para presentear. E se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever no curso de bolsas. O telefone é 11 50 42 01 45. E o meu endereço aqui do ateliê fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E você que mora longe e quer fazer o curso de bolsas, eu também tenho os projetos. Você também pode curtir a minha página no Facebook para você ficar atualizada sobre as novidades do ateliê. Um beijo, estou te esperando.